Bom dia, traders! Tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar trazendo uma coisa muito especial para vocês, que não é só a parte aqui de montar estratégias, também é a parte de raciocínio, como você pode estar analisando para você saber ali se vale a pena utilizar GALI, se não vale a pena utilizar GALI, e também você fazer uma análise individual para cada gráfico, porque existem certos tipos de gráficos, principalmente gráficos com alto volume de transações, como é o caso do Bitcoin, onde eles têm características específicas, como é o caso do Bitcoin, como é o caso do SHA-USD também, que é o ouro, né? Então, vou estar explicando tudo isso para vocês. A primeira coisa, eu vou estar explicando aqui o conceito da estratégia, o porquê que a gente vai utilizar essa estratégia nesse gráfico. O Bitcoin, assim como também o SHA-USD, são gráficos que eles pegam muita tendência, ou seja, são gráficos muito especulativos. Ou seja, quando ele está lateralizado, ele tende a romper um suporte, ele tende a continuar, como vocês podem ver aqui. Ó, aqui estava lateralizado, rompeu, continuou subindo. Aqui estava lateralizado, rompeu, continuou subindo, pelo menos uma vela ele subiu. A mesma coisa aqui, rompeu, não subiu na primeira, mas subiu na segunda vela. Por quê? Ele pode romper um pouco mais longe, ou seja, ele pode romper com um certo percentual a mais, mas ele tende a subir mesmo depois de fazer uma pequena correção. Então, como vocês podem ver, essa estratégia aqui está saindo muito bem, tá? Essa é uma estratégia onde ela tem uma fidelidade muito alta com os gráficos em tempo real. Então, aqui provavelmente você operando em tempo real teria esse resultado também, que seria 7 wins de primeira, 4 wins no GALI, 1 e no caso uma derrota, como vocês podem ver aqui, com 91,7% de acerto utilizando um GALI, tá bom? Então eu vou estar agora mostrando como montar essa estratégia. Primeiro eu analisei o gráfico, vi, pô, é um gráfico que ele tende a lateralizar, mas quando ele rompe esse nível de suporte ou resistência, ele pega essa tendência, né? Aquela depois do rompimento. Então, pô, é um gráfico que se ele recuar, ele vai recuar para fazer o pullback. Então, no caso, vale a pena utilizar GALI nessa estratégia. É uma estratégia que eu vou estar disponibilizando aqui para os meus clientes nesse vídeo explicando como montar essa estratégia, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou montar essa estratégia utilizando um indicador R2 Combine S, que era o nosso indicador aí custo-benefício, onde ele tem todas as funções aí do R2 Combine Pro. A única coisa que ele não tem é o envio de sinais para o Telegram, tá? Então, se você está procurando uma versão acessível aí do R2 Combine Pro, tem um R2 Combine S aqui, tá bom? Que aí está saindo muito, muito em conta. Vou deixar todos os links aqui embaixo para quem tiver interesse. Mas vamos lá. Vou abrir mais um gráfico aqui do BTC-USD. BTC-USD. Tarará. Aqui, cripto, na verdade, desculpa. Abrir o gráfico do BTC-USD. Então, a primeira coisa, eu vou utilizar aqui o nosso indicador auxiliar do R2 Fractal Levels, que vai marcar esses níveis de suporte e resistência, tá bom? Só que tem um porém aqui. Esse indicador ele está traçando esse suporte e resistência, mas utilizando uma linha de tendência, ou seja, essa linha tecnicamente é uma linha de tendência. Como eu sei? Primeiramente é uma linha que ela inicia no meio do gráfico e também termina no meio do gráfico, então eu já sei que é uma linha de tendência, tá vendo? Eu já sei que é uma linha de tendência por causa disso, mas você também pode vir aqui em lista de objetos, que você vai ter escrito aqui, ó, trend line é linha de tendência. Então eu sei que essa daqui é uma linha de tendência, tá bom? Então, primeiramente, visualmente, é uma linha que inicia no meio do gráfico, então é uma linha de tendência, por mais que ela esteja na horizontal. E em lista de objetos eu também consigo ver ela aqui, que ela é uma trendline. Às vezes isso aqui tá escondido, tá? No código pode esconder o nome da linha, o tipo de linha, né? Mas visualmente você consegue identificar porque linhas de tendência, elas não atravessam um gráfico de um lado a outro, por exemplo. Se eu colocar aqui uma linha de suporte resistência, né? Ela é uma linha que ela atravessa o gráfico de um lado a outro mesmo. Então, dessa forma você consegue diferenciar tipos de linha. Então, eu sei que na hora de ler essa linha eu tenho que lembrar que ela é uma linha de tendência, ok? Agora, eu vou estar adicionando o R2 Combiner S no gráfico, ok? A primeira coisa que eu vou fazer é dar um nome para a minha estratégia. Eu vou dar um nome para ela,
No caso que sempre recomendo, dê um nome para sua estratégia na hora que estiver criando. O nome dela vai ser TDF-LX, tá bom? Para ser tipo um fluxo no final e tal. Não sou muito bom em dar nome de estratégia, mas você pode dar o nome que você quiser aí. Nome da estratégia, TDF-LX, ok? Então, a segunda coisa que eu sempre recomendo é desativar as estratégias que vêm ativadas por padrão, que são as estratégias aqui Trend Force e Value Chart, tá? Você sempre desliga elas. No caso aqui só vê na versão S só vem o tendência e força, mas na versão Pro também vem ativado o Value Chart. Então, qualquer coisa dá uma verificada nas duas opções, tá? E desligue a opção, essas opções que vêm ativadas por padrão. Só que em caso especial dessa estratégia específica, a gente vai utilizar a estratégia de tendência e força, tá bom? Então eu vou deixar ela ligada aqui. A única coisa que eu vou fazer é inverter o sinal da estratégia, porque por padrão as estratégias aqui nos nossos indicadores elas funcionam para reversão, ou seja, elas vão gerar um sinal de reversão, ou seja, tocou no local, ele vai gerar. Se é uma vela verde que tocou em cima, por exemplo, aí ela vai gerar um put. Então, por padrão, as estratégias estão assim, sempre gerando sinais de reversão. Então, eu venho aqui e coloco ligado no sinal invertido para ela gerar um sinal de fluxo, ou seja, o sinal dela vai ser sempre a favor do rompimento aí desses níveis, ok? Então, TDF, o que é o TDF? TDF nada mais é velas de força. Ele vai analisar no período 2, 3 e 3, ele vai analisar aqui se é uma vela de força comparado a esses períodos de velas, tá bom? Uma vela grande, uma vela de força, uma vela cheia, tá bom? Essa é a estratégia tendência e força e ligando aqui o sinal invertido, ok? Continuando, o que a gente precisa fazer aqui agora? A gente vai ativar a leitura das linhas de tendência, lembra? A gente verificou que esse indicador que a gente adicionou no gráfico é de linha de tendência. Então a gente vai utilizar a confluência com TL, tá? Que é de trendline, confluência com linhas de tendência. A gente vai ligar aqui. Utilizar o modo de confluência em rompimento da linha, tá bom? E um detalhe aqui, ó, o mínimo de toques na LT para ele gerar sinal. Como ela é um suporte de resistência, então ela só tem um ponto de criação, ao contrário de linhas de tendência normais, que precisam ter 2 pontos para criar o sinal, tá bom? Então como a gente vai utilizar as linhas aqui em formato de suporte resistência, a gente diminui aqui o mínimo de toques para gerar sinal em 1, ou seja, vai ter o toque da criação e depois ela já vai habilitar a gente pegar sinal. A gente pode colocar também aqui o máximo de toques para não pegar 2 toques, 3 toques na mesma linha, só que não é necessário, porque esse próprio indicador ele exclui, né, a linha, no caso ele delimita a linha assim que há um rompimento. Então a gente não precisa colocar aquele limitador de toques máximo, correto? A outra coisa que a gente tem que fazer também é inverter o sinal da estratégia, porque lembra, a gente está gerando uma estratégia de fluxo e por padrão as estratégias vêm em modo reversão. Então a gente vai ligar aqui o sinal invertido. Perfeito, montamos as estratégias utilizando duas opções, utilizando a confluência com linha de tendência, modo rompimento, mínimo de toque 1 e sinal invertido, e a outra coisa é utilizando o TDF também, mas lembrando aqui sinal invertido, ou seja, em modo fluxo, tá bom? Com sinal invertido, ligado, ligado. É uma vela de força que rompeu ali um suporte ou resistência, então ele vai gerar um sinal de fluxo. Qual a única coisa que está faltando é a questão do galho, como eu falei, nessa estratégia, nesse gráfico, vale a pena utilizar galho por conta do pullback, que a gente espera que quando há o rompimento, ela tenha a possibilidade de fazer um pullback antes de realmente continuar naquela direção. Então, nesse caso, vale a pena utilizar galho 1. Então, coloquei aqui nível de martingale, nível 1. Ok? Apertei OK. Vamos ver como ficou nossa estratégia. Ficou perfeita. Como vocês podem ver, ó, aqui, ó, houve um rompimento aqui desse nível que foi criado aqui, esse nível de fractal foi criado aqui, houve um rompimento dele, gerou o sinal na próxima vela aqui, ó, win, tá? A mesma coisa aconteceu aqui, houve um rompimento do nível, vela de força, vela cheia, próximo sinal, aqui também foi win. Vamos aqui adicionar aqui mais velas no backtest, tá? Tá em 100 velas, vou adicionar aqui, por exemplo, 400. Ou, não, deixar 500 mesmo, 500. Para a gente ter uma análise
mais para o passado. 500 velas em M5, tá, pessoal? É 2 dias praticamente. Tudo bem? Porque tem 256 velas de M5 num dia, se eu não me engano. 256? Eu acho que é 256 velas. Então, ali 500 velas é praticamente 2 dias de análise, correto? Então, como eu tinha mostrado anteriormente, aqui ficaria 7 wins de primeira, 4 wins no Gale 1 e apenas uma derrota, tá? Ó, aqui foi no Gale 1, como vocês podem ver, ó. Opa. Assim tá bom de visualizar, como vocês podem ver, rompeu, aqui ganhou de primeira, aqui rompeu, só que, como eu falei, tem a possibilidade da próxima vela fazer um pullback, tem a possibilidade da próxima vela fazer um pullback, então ele rompeu, só que como ele rompeu muito, ele rompeu, se eu não me engano, até mais do que 50% aqui do nível, então ele fez um pullback para depois continuar, tá bom? E fez um pullbackzinho e continuou, tá bom? Então isso é como se fosse um pullback que ele fez aqui no galho, tá? E a mesma coisa aqui, ó. Fez um rompimento, fez o pullback e depois, ó, subiu. Fez o rompimento, ganhou de primeira. Aqui, fez um rompimento, ganhou de primeira. Logicamente, existem outros pontos onde rompeu também, mas não foi vela de força, como você está vendo. Então, o TDF, ele filtra isso, ele verifica que realmente foi um rompimento forte, foi um rompimento de uma vela de força. Então, nesse gráfico específico, assim como no ShawSD, acredito que essa estratégia também funcionaria muito bem, vale a pena. E lembrando que no modo Pro, no nosso pacote Pro, você também pode utilizar o nosso Expert Advisor, tá? Para utilizar, aqui tem um monte, aqui, o R2 Arrows EA, você pode utilizar ele para pegar esses sinais aqui em modo Forex também, tá? Dependendo se a corretora aí for compatível. Vale muito a pena, principalmente puxar o USD nessa estratégia aqui também vai ficar legal, tá bom? Em modo Forex, ok? Então, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham compreendido tanto a parte da lógica da criação da estratégia, análise do mercado, para montar a estratégia aqui, utilizando nosso indicador, ou também, se você não tem condições ainda, cara, vale muito a pena você começar a analisar o mercado dessa forma, começar, esse gráfico ele funciona mais desse jeito, esse outro gráfico funciona mais dessa outra forma. Logicamente, o mercado vive de ciclos, mas eu estou pegando aqui numa visão geral, tá? O gráfico BTC-USD, se você for visualizar, é um gráfico de muita tendência, é um gráfico muito especulativo, muitas pessoas operando toda hora, pegou tendência, as pessoas compram muito, então vale a pena esse tipo de estratégia aqui de rompimento, de fluxo, né? No caso, no BTC-USD e também no ShawSD no ouro. Tá bom, pessoal? Por hoje, o vídeo é esse. Espero que tenham gostado dessa sériezinha de vídeos que eu estou fazendo, explicando as funções aqui dos nossos indicadores. Se você tem alguma dúvida, é só entrar em contato lá no Telegram, @R2Trades. Fechou, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.